E que nem eu disse, o ciclo fisiológico são de 21 dias, tá? Aqui, pessoal, um vídeo, né, de cabeça para baixo, não sei como está para vocês aí, mas para mostrar a vocês um folículo dominante, tá? A textura do útero da égua, tá? Um útero endiestro, minto. Um útero em estro, então, folículo grande, útero, que a gente chama útero de laranja, cortado ao meio, né? Roda de carroça, é quando tem edema uterino. Então, mostra que essa égua está bem receptiva ao macho, tá bom? Então, esse vídeo, não sei como está aparecendo para vocês aí, para mim está aparecendo aqui meio que de lado, mas às vezes para vocês está aparecendo de uma outra forma. Tá virado também aqui para gente. Tá virado, né? Ui. Deixa eu ver se eu consigo mexer nele aqui, não. Agora foi. Então, que às vezes vai facilitar. Deixa eu ver. Não, tá. Mas mais uma vez aí para vocês verem, ó. Folículo grande, então tá na fase de dominância. Folículo grande, útero com algumas pregas endometriais bem evidentes. Essa égua está em cio absoluto. Ou seja, podemos induzir essa égua e inseminar essa égua. Tá ok, pessoal? Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Começando falando da hormonoterapia, que nem eu falei, falo mais uma vez. De uma forma bem sucinta, bem rápida, tá? Para vocês assim entenderem e tentar fixar de uma melhor forma. Progesterona, ela é fisiológica da égua. Quando isso vai acontecer? No final do cio, quando ela ovula, e normalmente ela se mantém quando tem o reconhecimento materno, tá ok? As duas fotos da esquerda, tá? Não sei se dá para ver meu mouse, mas essa aqui e essa com uma bolinha no centro, isso não é nada mais do que uma gestação, tá? Uma gestação de 25 dias, 22 dias do lado esquerdo, a do meio 13, 14 dias, e a direita mostrando o quê? Né? Vocês vão ver que tem uma parte que está mais branquinha, que ele é um folículo que se rompeu e agora é chamado de corpo lúteo, tá? E esse corpo lúteo que produz essa progesterona fisiologicamente, tá ok? Entendido? E aí a gente vem. Então, quando devemos usar a progesterona, então, tá? Para vocês terem noção na cabeça, mais uma vez, ó, sincrogesto, ó, prenogesto, P4, tá? São os hormônios progesterona que eu uso, sem nenhum problema, tá? E aí, mais uma vez, eles são naturalmente secretados pelas células luteínicas do corpo lúteo, esse que eu mostrei atrás aí, tá? Porque quando tem a formação do corpo lúteo, porque acabou aquela fase de estro, mais uma vez, a égua ovulou, então aquela bolotona preta que a gente viu no vídeo anterior, ela extravasou e ali agora vem formando uma cicatriz que a gente chama de corpo lúteo, tá? Além disso, quando se tem o reconhecimento materno, a placenta e, além disso, as glândulas adrenais também secretam progesterona, tá bom? Ela encerra os sinais de estro, tá? Então, tem uma supressão aí do crescimento folicular, então ela inibe o crescimento folicular, tá? E controle da ovulação, né? Então, se lógico, tá? Aquele crescimento folicular, o folículo está com 34 milímetros. Se a gente aplicar progesterona, ele não ovula, tá ok? E as versões são P4 injetável e o dispositivo intrauterino, tá? Quando que eu uso o P4? Normalmente para receptora, para segurar aquele embrião importante, para a gente, às vezes a gente tem que fazer uma transferência de embrião de uma égua, né?
com o cavalo de fora, ou mesmo que não seja, às vezes seja mesmo do próprio Aras. Mas a gente, às vezes, não tem égua. Então, a gente recorre alguns dias antes para a gente fazer um ciclo naquela receptora, usando também a progesterona, tá? Então, mais uma vez, a progesterona sinteticamente é feita para isso. Eu, normalmente, nunca apliquei nenhuma doadora. Tem relatos de pessoas que têm égua muito brava em si, e aí, às vezes, vai correr um campeonato e tudo mais, e pode atrapalhar. Tem gente que aplica progesterona para ela correr o campeonato, para ela não ficar estressada, né, diminuir a fadiga dela devido ao estresse. Então, pode ser feito também, tá bom? Ficou entendido aí, mais ou menos? Tá, as dúvidas depois vocês anotem aí. No final aqui, perguntas, se tiver vergonha, manda lá no Instagram, tá bom? Mas pode perguntar, tá, gente? Prostaglandina. Até agora eu nem tinha falado dela, mas é o hormônio mais utilizado na nossa rotina, tá? Porque é o que faz sincronizar a receptora e a doadora. Isso falando no programa de transferência de embrião. Falando somente em inseminação ou monta natural, o que ela vai fazer? Por exemplo, a gente vai confirmar essa matriz, vamos botar lá com 12 dias. Ah, não está prenha, a gente já pega e já aplica logo a prostaglandina e já ela está no cio. Eu falo de aplicar em doadora porque normalmente a gente lava a doadora para tirar o embrião com 8 dias. E aí a gente já reduz. Lembra que eu falei lá atrás? Que a égua tem o ciclo de 21 dias. 7 dias da fase que ela está receptiva ao macho. 14 dias da que ela não está receptiva ao macho. Com 8 dias dela ovulada, que ela não está mais receptiva ao macho, eu aplico esse remédio e logo eu já tenho ela no cio de novo. Então, olha só, com 8 dias eu aplico, vamos botar 3, 4 dias, ela já volta ao cio. Então, eu já economizei 4 dias dessa égua, 3 dias, 2 dias dessa égua. Então, olha só, 2 dias hoje, 2 dias na próxima, 2 dias no próximo, a gente ganha um cio. Lembra que eu falei? Então, esse medicamento é muito importante, tá? Ela, por quê? É um agente luteolítico. Lembra o corpo lúteo? Ele vai quebrar esse corpo lúteo para uma nova formação de folículo, né? Um novo recrutamento, uma nova seleção, uma nova dominância, até o ápice, que é a ovulação, tá? Ele tem outras aplicabilidades, tá? E dentre eles tem aí o Ciosyn e o Lutalize. Eu uso todos os dois, tá? Um tem um efeito colateral menor, o outro tem maior, mas eu uso mais o Lutalize, é rotina mesmo, costume, dia a dia. Então, eu aplico e sem problema nenhum, tá bom? Outra coisa, a gente pode aplicar ele para uma gravidez, às vezes, indesejada, né? Pensa lá, o cavalinho do vizinho foi, cobriu minha égua, mas eu não quero ter um potrinho, não posso ter um potrinho. A gente vai, a gente aplica e a gente interrompe essa gestação. Lógico, tá, pessoal? Falando até aí seus 14 dias, que é o tempo que a égua tem o reconhecimento materno, tem a fixação, tá? Não estou falando por 6 meses, 5 meses de gestação, não. Falando recente, semana passada o cavalo do vizinho cobriu minha égua e eu não queria. Então aplica o Lutalize, tá bom? Elian, eu vou responder sua pergunta, mas pode ser no final? Combinado? Não vou esquecer, não. Aí a gente volta os slides. Então, Lucas, eu combinei que eu vou pegar todas as perguntas e te fazer no final. Ótimo, beleza. Outro hormônio que a gente usa bastante, estrógeno, tá? Mais uma vez, eu falei, olha lá, a imagem da esquerda é a imagem de um útero com edema, né, endometrial,
que é o quê? Líquido devido ao excesso de hormônio. Não excesso, na verdade. Vamos lá, corrigindo. Ao hormônio responsivo mesmo, é o estrógeno, tá? Aí a gente vê ali na imagem do meio um folículo grande lá com um diâmetro de 40, 41. E aí também está agindo o hormônio folículo estimulante, o FSH, tá? E na imagem da direita, a égua, né? Com sinal de micção, com a cauda levantada. Na verdade, ela já tinha até urinado. Então, ali ela já tinha urinado porque o garanhão estava perto. Então, esses são sinais de receptividade ao macho. Quando a égua tem, mais uma vez, voltando à fisiologia, tá? Não que seja maçante essa fisiologia, tá, gente? Mas é só para a gente fixar mesmo. Que ela faz ali, recrutamento, seleção, essa aqui já é a dominância, tá? Folículo dominante, mais uma vez, ele é seus 30, 32 milímetros aí. Então, a gente vai ter 7 dias de dominância até esse rompimento desse folículo, tá? E aí, esse hormônio, ele é associado, né, ao sinal de esto, que é o sinal de cio, receptividade ao macho, tá? O estrógeno fisiológico, ele atinge o pico, ou seja, seu limiar mais alto 1 ou 2 dias antes de ovular. Isso é normal, tá? Então, o que isso vai dizer para a gente? Vamos lá. A gente não tem ciência daquela égua. A gente não tem hormônio, por exemplo. Vamos botar. A gente chegou, viu a égua hoje. Ótimo. Ela está com edema lá. Vamos categorizar igual a gente faz na rotina, de 0 a 4, tá? Isso é edema de útero, tá, gente? O folículo está lá com 33, mas está com edema 1. Aí a gente vê lá, a gente pula o outro dia, vai no outro. A égua já está com folículo de 37, por exemplo. Já está com edema 3. Aí a gente pula o outro dia, vai no outro dia. A gente vê, às vezes, a égua com folículo de 36, 35 e com edema 1. O que isso quer dizer? Que provavelmente ela vai ovular recentemente, tá? As próximas ali 24, 48 horas. Por quê? Vai tendo um acréscimo desse edema e desse crescimento folicular até 1 ou 2 dias antes da ovulação, fisiologicamente, tá bom? E aí, quando eu uso esse hormônio, preparar a receptora, tá? A gente usa ali uma dose um pouquinho alta para dar justamente esse edema de útero, tá? E depois a gente usa P4, que é a progesterona. Mas a gente também pode usar esse estrógeno para fazer uma égua de manequim. Por exemplo, a gente tem as doadoras, a gente tem as matrizes, mas a gente não quer coletar o garanhão nelas. Mas tem uma eguinha de carroça, por exemplo, né? Não menosprezando, mas é o que mais acontece. A gente vai lá, aplica 1 miligrama, tá? Na eguinha a gente pode coletar depois de 3, 6 horas. Ou se a gente quiser fazer todo dia para a gente coletar todo dia, não vai interferir em nada, tá? Não vai ter o aumento do folículo, nada. Vai ter só sinal de esto. E aí o garanhão reconhece aquilo, vai, monta, a gente coleta. Tá bom, pessoal? Se eu não me engano, esse aqui é o último hormônio, tá? É um dos que eu mais uso também, que é o indutor de ovulação. Existem 2, na verdade, assim, que eu uso mais, tá? Que é o Estrelin e o HCG. Eles são diferentes, tá? Até coloquei aí. O Estrelin, ele é um GnRH, ou seja, ele vai agir lá em cima na hipófise, e aí a hipófise vai liberar FSH e LH para aí haver rompimento folicular. Independente, ela vai ter que liberar os 2, tá? Porque é a função do GnRH. Já o HCG, não, ele vai agir direto lá no ovário. Ficou entendido? Porque ele é o LH já puro e simples. Ele já vai agir lá no folículo direto, tá bom? Quando usar, como usar?
Eu uso muito HCG em éguas mais velhas ou éguas que têm problemas com o estrelinho. Porém, 2, 3 aplicações consecutivas já trava o uso desse medicamento. Ou seja, vamos colocar lá, a gente usou 2 vezes seguida, às vezes a terceira vez a égua já não vai ovular, já vai criar uma resistência. Então, a gente tem que lançar a mão de outro medicamento, tá bom? Então, assim, eu uso muito esse indutor de ovulação. A gente vai usar ele quando a égua tiver um edema de útero, quando a égua tiver um folículo já dominante, a gente lança a mão dele. Para quê? Porque, igual eu falei, eu trabalho muito com sêmen de fora, certo? E aí, as coletas desses garanhões alguns são segunda, quarta, sexta, outros são terça, quinta e sábado. Então, eu tenho que programar a minha égua para esse sêmen chegar, né? Porque é um custo alto de motoboy, né? De ida para pegar esse sêmen, de coleta do veterinário. Então, isso tudo diminui esses custos e, além disso, faz com que a gente tenha uma assertividade muito maior. Porque pensa, a gente usa a égua. A gente sabe que, por exemplo, daqui 40 horas ela vai estar ovulando, ou seja, 1 dia e meio a gente pode inseminar a égua, que é o que eu faço na minha rotina, tá? Então, a chance de ter um resultado ali positivo, de ter uma pré-age, de ter um embrião, é muito grande, tá certo? Aqui, ó, mais uma vez a imagem está virada, mas é uma imagem de útero mostrando para vocês edema, tá? Esse folículo aqui é da mesma égua, ou seja, essa égua está receptiva, essa égua está com estrógeno alto, essa égua está com FSH ativo. Então, ela vai estar receptiva ao macho, tá? Finalizando já, pessoal, assim, é muito, muito sucinto mesmo o que eu tinha para falar com vocês. Mas para vocês terem a noção, assim, dessa questão hormonal, sinteticamente, a gente aplicando, a gente tem que ter em mente que eles vieram para ser um aliado da gente, porque a gente pode programar essas éguas, tá? Vamos pensar lá, por exemplo, eu tenho uma égua que ela está com o corpo lúteo, por exemplo, ela já ovulou. Eu só posso aplicar a prostaglandina nela, tá? Depois de pelo menos aí 6 dias. É o que eu faço na minha rotina. Já vi colegas que aplicam com 5, com 4. Eu, na minha rotina, aplico com no mínimo 6 dias. Por quê? É quando vai ter maior receptor para essa droga. Então, vai ter a lise do corpo lúteo. Então, essa égua já vai estar no cio, provavelmente, de 3 a 5 dias depois dessa aplicação. Então, vamos lá. Olha só como que a gente tem que usar a cabeça junto com a fisiologia, que a gente estuda aí na graduação, tá? Aliado, né? Ter essa medicação toda que eu falei para vocês como aliado. A gente vai lá, a gente pega essa égua. Por exemplo, eu sei que daqui a 3 a 5 dias ela vai dar cio. Se eu aplicar, então, numa segunda-feira, eu conto que lá para quinta-feira, sexta, essa égua vai estar dando cio. Aí, imagina, eu tenho sêmen para vir de fora e a coleta é segunda, quarta e sexta. Aí, às vezes, eu aplico na segunda-feira, essa égua começa a dar cio na quinta. Começa. Aí o edema ainda está pouquinho e o folículo nem está tão com diâmetro grande assim. Aí, imagina, eu espero aí sexta, sábado, domingo. Então, são 3 dias. Lembra que eu falei que a égua tende a ovular em 1 ou 2 dias antes do final do estro? Ou seja, antes de 7 dias. A égua, então, normalmente ovula com 5 dias, 6 dias, fisiologicamente, tá? Então, olha só que bacana. Então, a gente já programa o quê? Não, então, vou dar na segunda, lá para quinta-feira, essa égua vai estar dando cio, sexta, dependendo, tá? Dependendo, tá, pessoal? A gente tem sempre que acompanhar esses animais. Mas aí pensa, aí na segunda-feira a gente pode pegar e, às vezes,
disseminar essa égua, tá? Então, o que eu faço? Se eu apliquei na segunda, quinta-feira, dependendo da égua, até quarta-feira eu já venho, porque aí eu sei que sexta-feira ela vai estar em cio. Então, primeiro dia de cio, sexta, sábado, segundo dia de cio, domingo, terceiro dia. Eu volto na fazenda domingo, peço para o ajudante lá, amigo, deixa a égua tal ou as éguas tal presa aí que eu vou passar a mão nelas. Já levo meu indutor, porque já pego, já vejo essas éguas, a que tiver mais no jeito que a gente fala, né? Melhor com edema de útero, pelo menos ali 2 a 3, com folículo já dominante, seja ele com 32, tendo um edema de útero bom, induzir para a gente inseminar ela segunda. Então, olha só como esses hormônios veio para ser um aliado para a gente, para ser benéfico mesmo para a gente, que a gente consegue mimetizar o ciclo da égua todinho, né? Então, assim, a gente, nós, médicos veterinários, futuros médicos veterinários, que eu escrevi, primeira coisa, saber usar, quando usar, a forma que usar, tá? Não é simplesmente uma égua fora de cio, a gente pegar e dar um HCG para induzir a ovulação dela, que não vai adiantar em nada. Então, a gente tem sempre que aliar, tá? A fisiologia da égua, a teoria, a prática, tá bom? Então, hoje, gente, foi assim, só mesmo um bate-papo, só para aguçar um pouquinho a cabeça de vocês, para vocês terem em mente que não é matemática, tá? Não é 1 mais 1 vai dar 2, às vezes 1 mais 1 dá 1, tá bom? Então, assim, vamos usar a cabeça, vamos pensar, vamos aliar muita teoria, fisiologia, tá? Porque no final a gente quer ter isso aqui, ó. A égua da esquerda, essa égua escura, quase parindo, né? Por quê? Porque o programa de inseminação dela foi bem feito. A égua da direita, com potrinho ao pé, eu já acompanhando ela para inseminar. Ela está para parir, se eu não me engano, esse mês de fevereiro, tá? Isso foi estação passada. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Para quem mexe com transferência de embrião, o quê? A gente coletar a égua e tá lá, ó, né, na figura aí à esquerda, não é nada mais do que um embriãozinho. Depois, nessa do meio aí, a gente passar para a receptora e tá lá a confirmação. E a da direita, a receptora tendo aquele potro gestado. Gente, não tem nada mais gratificante do que isso. É muito, muito mesmo, é muito bom a gente pegar, olhar e ver que aquele nosso trabalho árduo foi feito assim, além de ter sido com carinho, né, a gente ter feito porque a gente gosta e ter feito porque a gente sabe o que a gente fez. É muito bacana, tá? O que eu tinha para falar hoje é só isso, tá bom? Tá aí meu e-mail, tá aí meu Instagram, mas o pessoal lá colocou meu nome, acho que está vinculado lá. Quem quiser pode mandar mensagem. Quem quiser tiver vergonha de perguntar, pode me perguntar lá, tá? Eu sempre respondo, gosto de responder todo mundo, acho muito legal, tá? Esse contato com vocês, porque o que eu falo em toda, eu não vou falar palestra, mas todo bate-papo que eu tenho. Gente, não tem vergonha não, ainda mais hoje com rede social, Instagram. É tão legal a gente trocar. Gente, se vocês verem meu direct, eu trocando ideia com um monte de gente, muita gente, né? Professores meus, né? Gente assim que eu não conheço, mas às vezes acho um caso interessante, troco ideia com aquele profissional, aluno perguntando as coisas, Luz, de tudo mesmo, tá? Então, assim, não tem vergonha não, pessoal, pode vir, pode perguntar, eu, pelo menos, eu sou muito aberto a tudo, a pergunta, a qualquer coisa, tá? Espero que vocês tenham entendido, apesar de ser, sim, um pouco maçante, não, né?
Mas, assim, é muito sucinto o que eu falei, é mais mesmo para aguçar a cabeça de vocês, para vocês estudarem a fundo, tanto fisiologia quanto hormonioterapia na reprodução equina, tá? Porque isso hoje é uma realidade. Quando eu formei, pra vocês terem noção, quando eu fiz estágio, estava começando a indução de ovulação. Então, pensa, pessoal, há 20 anos atrás, não tinha hormônio. Ou seja, o veterinário tinha que palpar a égua todo dia, toda hora. E, tipo assim, os veterinários antigos, igual o que eu fiz estágio, gente, é tão lindo ver ele passando ultrassom, passando literalmente só a mão, nem ultrassom, falando essa égua está prestes a ovular, e mostrar para a gente o porquê que ela está prestes a ovular. E aí, na minha época, já tinha indução de ovulação, mas na época dele não tinha. Ou seja, às vezes ele tinha que inseminar aquela égua 2 vezes, 3 vezes, porque para pegar ali o momento da ovulação. Então, assim, sempre aliar, gente, teoria à prática. De resto, corre atrás e mete bronca. Tá bom, pessoal? O que eu tinha para falar é isso aí. Obrigado. Obrigado vocês por terem ficado escutando eu até agora aí. Vamos lá. Pessoal Muito perguntando. obrigada, doutor Lucas. Você Eu que consegue agradeço. acessar aí o chat? Você quer que vai te passando as perguntas? O que você prefere? Deixa eu ver aqui. Trem para subir, que é mexicano. Eu te faço, Não, tá? consegui aqui, ó. Conseguiu? Ok. Consegui, ó. O Elian, se eu não me engano, foi o que fez a primeira pergunta. Isso. Ele perguntou, né? Como a prostaglandina reinicia a onda folicular? É o seguinte, prostaglandina, ela é um agente luteolítico, ou seja, ela vai destruir o corpo lúteo. Então, quando a gente aplica esse hormônio ele vai agir no ovário, em cima do corpo lúteo, destruindo esse corpo lúteo, fazendo assim com que tenha uma nova onda folicular. Beleza? Respondido? Ficou alguma dúvida aí? E tem isso também, né, pessoal? Porque às vezes vocês perguntam e às vezes não fica legal. Pergunta de novo. Às vezes pergunta de uma forma diferente, que aí eu falo. Tá? Depois me fala aí se ficou respondido. Vamos para a próxima aqui? Deixa eu ver, ó. Gabriela falou, quais são as desvantagens da hormonoterapia? Eu, particularmente, não vejo nenhuma desvantagem, a não ser que seja aplicada no momento errado ou, né, por desconhecer a fisiologia e o hormônio que a gente está aplicando, ou, no caso, que nem eu falei, pontual do HCG. Se a gente fizer 2, 3 aplicações consecutivas no mesmo ciclo, a gente gera uma resistência, então aí vai ser uma desvantagem que essa égua não vai ser mais responsiva ao HCG, pelo menos durante essa estação de monta, a égua não vai ser mais responsiva. Tá bom? Pode passar para a próxima. Qual que é a próxima aqui? Mário Lúcio. É usado multi-ovulação em éguas para retirada de mais óvulos por ciclo? Então, tem se feito muito isso, tá? Normalmente, não se faz a múltipla ovulação para retirada de mais óvulos. A égua, assim como a vaca, né, tem aqueles folículos lá já pequenininhos e ali a gente já consegue fazer a aspiração folicular, tá? Aí a gente já fala de outra técnica, que é a ICSI, né, que é a injeção citoplasmática espermatozoide, né? É uma fertilização in vitro, não é isso? E aí, assim, fisiologicamente, a gente consegue de uma égua tirar mais de um óvulo, tá? Tem égua aí que a gente consegue aspirar 8 óvulos sem
fazer essa questão de multiovulação. Eu uso essa questão, né, de superovulação, vamos botar assim, né, em alguns casos pontuais também. Por exemplo, uma égua velha que não está me dando retorno de lavado positivo, né, no programa de transferência de embrião. Ou eu já inseminei aquela égua, poxa, 3, 4, 5 vezes e nada. Às vezes está tendo uma falha no finalzinho. Então, a gente pode usar essa questão dessa múltipla ovulação, dessa superovulação, para quê? Para que a gente, às vezes, capacite um ooócito viável e aí, de fato, a gente tem o resultado. Respondido? Cadê? Vai me dando feedback aí se está respondido, porque daqui eu não sei. Vamos para a próxima aqui. Vitória, Igor. O Igor já veio falar comigo. Igor Noronha. Só faltou vir, né, Igor? Matheus. Vamos lá, Matheus. Pergunta legal. Égua que cruza, mas não emprenha. Pode ser vários fatores, tá? O ideal é que a gente faça um acompanhamento ultrassonográfico dessa égua para a gente acompanhar crescimento folicular e edema uterino, porque às vezes essa égua pode gerar tanto edema que pode ser patológico e gerar uma endometrite. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, essa égua às vezes tem fibrose de cérvix, às vezes ela tem cérvix tortuosa, igual de vaca. Eu já peguei. Às vezes o sêmen do garanhão não está tão bom assim. Às vezes a gente não pega essa égua no momento ideal. Então, assim, tá vendo que pode ser vários fatores? Essa égua pode ter mais uma endometrite, só que subclínica, né? Então, assim, às vezes cobre, tá tudo ok, tudo certinho, deu cio bonitinho, a gente passou ultrassom, tá tudo perfeito. Só que aí na hora que cruza com o sêmen, chega lá no útero, gera uma endometrite. Por quê? Porque às vezes tem ali, né, bactérias patológicas, só que está ali no nível bem tranquilo. E aí quando a gente insemina ou quando o cavalo cobre, e aí a gente vai ver o estrago, vamos botar assim, que essa égua não fertilizou, né, que o embrião não veio. Beleza? Elian pergunta, geralmente qual porcentagem de prenhez na primeira inseminação artificial em éguas? E se não emprenhar, já posso dar a prostaglandina. Vamos lá. Legal a pergunta. Isso vai depender muito de veterinário que está fazendo, da técnica, das éguas. Cada veterinário tem uma porcentagem de prenhez na primeira inseminação. Tem veterinário que não acerta na primeira, veterinário que acerta na segunda, tem veterinário que não acerta na primeira nem na segunda, acerta na terceira, tá? Não é crime, não há problema nenhum. É só mesmo variação do profissional e até ele pegar o jeito daquele animal. Então, assim, essa taxa, Eliane, varia muito, tá? Eu estou com uma taxa de prenhez de primeira, eu tenho que até fazer, cara, mas deve estar ali próximo de 60%. Tá? Então, isso é muito variável, por causa do indivíduo e por causa do técnico que está realizando. Quando eu falo técnico, somos nós, tá? Médicos veterinários. E sim, se ela não emprenhar, pode fazer prostaglandina, que rapidinho ela volta no cio, e aí já começa um ciclo novo, e aí, né, volta tudo de novo. Tá bom? Júlia pergunta,
o uso desses hormônios traz alguma consequência negativa para a égua em si? Júlia, não. Tá? Tem éguas que eu trabalho desde que eu formei. E todo ano me dá embrião. Todo ciclo que eu uso, lógico, tá? Um outro detalhe que vale ressaltar. Em toda vez que a gente insemina, toda vez a gente vai dar. Igual a pergunta anterior. A gente inseminou agora, vai dar prenhez ou vai dar embrião? Nem sempre, tá? Então, assim, tem égua aí que eu tô, desde que eu formei, eu estou trabalhando com ela até hoje. E eu não tive nenhum problema. E usando hormônio constantemente. Então, assim, na minha rotina e de alguns colegas que eu tenho mais contato, não traz nenhum problema negativo, tá? O uso desses hormônios. Ok? Vamos lá. Matheus pergunta, é utilizado algum tipo de hormônio nos garanhões? Então, Matheus, depende, tá? Depende qual hormônio, depende de que hormônio a gente pensa e pode falar, tá? Mas vamos lá. Para melhoria de sêmen de garanhão, eu não uso nenhum hormônio, basicamente. Eu uso suplemento, tá? São suplementos comerciais vendidos aí em casa agropecuária ou pela internet, tá? Que é da JCR ou da Botufarma. Basicamente. Além disso, às vezes aquele cavalo deu algum problema na coleta, às vezes a coleta dele não foi satisfatória, vamos botar assim, o sêmen dele não está satisfatório. Aí a gente usa as biotécnicas que a gente tem. Como médico veterinário, a gente pode fazer e é capacitado muito bem para isso. Né? A gente pode usar centrífuga, a gente pode usar o Epipill, a gente pode usar sperm filter, tá? Então a gente tem várias formas de melhorar o sêmen daquele garanhão. Respondido? Vamos lá, pessoal. Muito pouca pergunta. Vocês estão acanhados. Eu vou falar igual um colega meu, Rodrigo Viegas, famoso Digão, parceiro. Ou vocês não entenderam nada, ou eu não falei nada. A verdade é essa. Vou copiar o Rodrigo aqui. Pode perguntar, gente. Como eu falei, se não quiser perguntar aqui, tiver com vergonha, manda lá no Instagram lá que eu respondo vocês. Eu acho que falou foi tudo, viu, pessoal? Consegui entender bem na palestra. Deu para esclarecer bastante. Tomara. Doutor Lucas, o senhor deixou a DM aberta para o pessoal, né? Então, gente, quiserem fazer mais perguntas para ele, ó, chegou aí da Júlia, ó. Aí a Júlia perguntou, legal. Pode responder. Se aplicar algum hormônio em um momento errado no ciclo, desregula o ciclo da égua? Legal, pergunta bacana. Se a gente aplicar progesterona, tá? P4, quando ela tiver em cio, regula e desregula feio a égua, viu? E do contrário, a égua está com já corpo lúteo, né? A P4 já está alta. Se a gente aplicar indutor de ovulação, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é uma pergunta anterior do colega lá de multi-ovulação, ou superovulação, ou múltiplas ovulações. Por quê? Porque vai estar naquela fase de recrutamento, e aí vai recrutar, ao invés de um, vai recrutar vários. E aí a seleção vai ser de vários. E aí a dominância, provavelmente, de vários. Então, assim, o único efeito deletério é se a gente aplicar a progesterona, que é o P4. Acho que é o único hormônio assim, que a gente vai desregular mesmo todo o ciclo da égua, tá? A não ser que a égua esteja gestante, aí a gente aplica, por exemplo, uma prostaglandina, aí a gente vai abortar essa égua, como eu falei, da prenhez indesejada.
aí a gente atrapalha, porque às vezes a gente quer aquela gestação, tá? Mas o que? Se a gente aplicar um estrógeno numa égua gestante, eu já apliquei para fazer teste, tá, pessoal? Não tive problema. Ela deu só sinal de cio, mas eu não perdi o embrião, juro para vocês, eu fiz isso uma vez, para testar. Né, para fazer teste mesmo. Não perdeu a gestação e deu cio. Fiz para testar. Assim, era de casa, então eu falei, vou testar. Mas, assim, o único que eu vejo que desregula mesmo é a progesterona, e muito. Mais algum, pessoal? De nada. Estou achando que vocês entenderam nada. Viu? Tá ruim. Pode mandar. Pessoal, se vocês preferirem ligar o microfone para perguntar, podem ficar à vontade, viu? Às vezes ficar escrevendo demora. Ó, também. Também. Vamos lá. Se uma égua está em anesto prolongado, a gente tem que pensar, eu falei, o motivo que ela está nesse anesto. Por exemplo, se for na época de frio, ela vai ter um anesto prolongado mesmo. Se for na época de verão, onde é para ela estar cíclica, se ela está em anesto prolongado, a gente tem que ver se a nutrição dela está correta, se a vermifugação dela está correta. Porque a gente acha que não, mas balanço energético negativo, a gente não consegue nada com ela. Nada, seja ela doadora, matriz ou receptora. A gente não consegue ciclar uma égua porque ela não cicla. É o que a gente fala. A reprodução é algo a mais. Por quê? Porque o animal, antes da reprodução, ele precisa se manter, ele precisa viver, né? Então, se ele está com fome, se ele está magro, como que o corpo dele vai reconhecer, tipo assim, eu preciso gestar? Eu não estou nem conseguindo me manter, né? Então, a gente tem que pensar aí. Pode ser algum problema hormonal, tá? Que acontece, ou às vezes num corpo lúteo resistente. Nesses casos, não se aplica estrógeno, tá? Ideal é que se descubra a causa, tá? Como a fisiologia básica, né? Igual a gente estuda na graduação, né? Patologia clínica. A gente tem que ir na causa, a gente tem que descobrir a causa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma égua que ela é tratada igual às outras, ração, feno e capim. A égua está com escória corporal normal, desejável. Eu já emprenhei nesse ara 6 éguas. Essa égua não deu cio até hoje. E aí? Qual que é o problema? Né? Então, assim, durante essa fase que eu estou no aras, eu sempre vou monitorando ela. Faço um teste. Estrógeno eu nunca apliquei, porque, mais uma vez, o estrógeno aplicado ele vai dar sinal de cio. Não quer dizer que ele vai dar o cio fisiológico, que é aquele que tem. Além do acréscimo do estrógeno, que vai ter edema uterino, aumento do folículo, vai ter a dominância folicular, né? Que aí o hormônio FSH entra no meio. A gente vai ter ali só aumento de edema uterino, que é sinal de cio, mais nada. Então, essa égua eu já fiz prostaglandina nela para ver se eu consigo segurar ela mais um tempo também, para ver se depois ela ciclava normalmente, não deu. Já fiz 3 dias seguidos de prostaglandina para ver se eu conseguia pegar ali os folículos pequenos que tá, mas na verdade nem folícula tem, porque nem ciclando ela tá. Então, assim, experiência, né? Não dá certo e não deu certo.
Então, agora, o que eu vou fazer? Perfil hormonal. Coletar sangue e perfil hormonal. Vai ser o que eu vou fazer. Então, assim, se essa égua está num anestro prolongado, vamos descobrir a causa dela, tá? Perde um pouquinho do tempo com ela, faz ultrassom, ou se não tiver, né, se for estudante, chama um veterinário para fazer, acompanha, faz uma citologia uterina dessa égua, e dependendo do perfil hormonal, tá? Eu acho que é muito válido isso aí. Beleza? Matheus mandou uma outra aqui, ó. Matheus, vou te falar que eu peguei uma égua hoje assim. Viu? Olha só, que não é mentira. Tirei até foto do embrião, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Nossa, bolinha preta aqui é o embrião. E não sei se dá para vocês repararem, mas o útero dela tá com prega. Essa égua, ela tá tipo assim, comecinho de si. Eu fui ver, ela tá com folículo. Folículo quase dominante. É normal? Não é normal, não. Mas pode acontecer? Pode acontecer, tá? Então, o ideal é que, nesse caso, monitore essa égua. Porque, às vezes, ela pode estar numa desregulado o eixo hormonal dela e ela pode estar gestante, igual esse embriãozinho que eu mostrei para vocês, está lá, beleza, está prenha. Já passei para o dono. Falei, ó, está prenha. Só que, às vezes, pode chegar semana que vem a ter perdido. Por causa dessa desregulação hormonal, lisar o corpo lúteo, ela absorver esse embrião e ter um ciclo. Então, assim, nessa égua, dê uma olhadinha nela, dê uma atenção a ela, tá? Se for sua, melhor ainda. Se for de cliente, melhor ainda. Que aí você fala com ele, ó, essa égua tá assim, tá assado, você vai ganhar a confiança do cliente, cara. Você mostra ele, fala, ó, ela tá com edema de útero aqui, ela tá com folículo aqui, mas eu vou acompanhar essa égua aqui, eu vou vir aqui a cada semana até tá com uns 30, 60 dias certinho. E pronto. E aí entrega a égua e fala, ó, não, agora tá tudo certinho. Tá bom? Mas normal não é, mas pode acontecer, tá? Matheus perguntou aqui da égua. Ela já apresentou 3 cios e já cria em abril. Matheus, então, algumas fases da gestação, por exemplo, égua no 4º mês de gestação, aí eu te falo que é mais normal ela dar. Porque é quando o pessoal fala que é o cio de encabelamento do poto, tá? Então, tem éguas que apresentam cio, sim. Vou te falar que aí sim é mais normal. A grande maioria apresenta, tá? Agora eu entendi sua pergunta. Mas, olha, 3 cios, aí eu já te falo que, sei lá, não tá tão normal, não. Passa a mão nela, faz um ultrassom nela, dá uma olhada, dá uma averiguada, porque às vezes a gente acha, porque a gente viu que tá prenha, a gente confia e a gente não faz ultrassom, enfim. Faz um ultrassom, que às vezes ela pode ter até perdido essa gestação, tá? Mais pergunta, pessoal? Mauro perguntou, a minha está no 4º mês e está começando a apresentar o cio. Já me respondeu, acontece, cara, acontece.
tá? Mas é normal, assim, das fases, né? Do cio de cabelamento, já teve égua minha, né, de cliente. Eu pegar com 7 meses da cio. Então, assim, existem algumas fases que sim é normal, mas outras não. Beleza? Então, Lucas, acho que é isso, então, agora. É, Aí, na hora que eu estiver despedindo, alguém que pergunta, não vai ser problema não, gente. É, pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, manda DM, siga o Dr. Lucas no Instagram, ele posta bastante coisa, bastante vídeo, vocês vão aprender bastante com o conteúdo lá. Nos sigam também no Instagram. Como eu disse, nós vamos ter palestra a cada 15 dias, todas as quartas-feiras. bacana. E nossos temas são variados, né? Não é só nos equinos, vamos tratar de todos os animais possíveis. E gostaria de agradecer muito sua presença, doutor Lucas. Espero encontrá-lo em breve, a gente fazer outra palestra legal aí para o pessoal. Deus quiser, aguardo o convite, vai ser um prazer falar com vocês de novo. Tá? Vocês, mais uma vez, desculpa o atraso, mas é muita correria a época de estação de monta, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Quiser a gente vem bater papo outro dia de alguma coisa. Aí, igual você falou, aí no meu caso é relacionado a equino mesmo, mas Sim. aí a gente conversa. Mas Tem aí, muito pano pra manga ainda, né? mas aí a gente pode falar de um monte de coisa. É igual eu falei hoje, né, de hormônio, mas a gente pode falar só de um hormônio específico, a gente pode falar de garanhão, de coleta de garanhão, de envio de sêmen de garanhão, assim, são muitos temas, são muitas coisas que a gente pode abordar, e assim, vai ser um prazer poder contribuir com vocês, quem quiser, pessoal quiser perguntar, enfim, estou inteira à disposição, Muito tá? E obrigada, foi ótimo. eu que agradeço o convite. Pessoal, lista de presença está no chat. A gravação, me desculpem dessa correria, eu esqueci de colocar para gravar no inicinho, eu coloquei um pouquinho mais para frente, mas tem muito conteúdo gravado. Vai ficar disponível no YouTube. O link do YouTube está na nossa bio do Instagram e o nosso perfil no YouTube é Genouro na Contagem. Qualquer coisa, podem mandar para a gente uma mensagem no direct. E os certificados vão estar disponíveis em mais ou menos 20 dias úteis. Como eu disse no início da palestra, nós vamos avisar no Instagram quando esses certificados forem enviados. Caso após o aviso vocês não tenham recebido, vocês nos mandem uma mensagem no direct, ok? Agradeço todo mundo a presença. Espero vê-los na nossa próxima palestra. Obrigada.